Fala impressionador, seja muito bem-vindo a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu vou te mostrar como encontrar e importar para dentro do MySQL um banco de dados chamado Employee, que é um banco de dados bem comum, porque ele tem milhares e milhares de informações, então ajuda a gente a conseguir estudar com um banco de dados mais próximo da realidade do dia a dia do mercado de trabalho. Então, se você quiser aprender como encontrar e importar esse banco de dados para dentro do MySQL, fica comigo até o final e já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso e vamos começar. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você encontra informações sobre o nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser dominar a linguagem SQL e aprender a fundo sobre banco de dados, que são conhecimentos muito importantes para quem quer trabalhar na área de dados, então clica no primeiro link para você saber mais informações de como o nosso treinamento pode te ajudar. E no segundo link você encontra um mini curso gratuito de SQL para você continuar também dando os próximos passos aqui no nosso canal. Mas vamos lá, nessa aula eu quero te mostrar como que você encontra e importa o banco de dados Employee para dentro do MySQL. Ele pode ser utilizado no MySQL também no Postgre, mas eu vou usar aqui o programa MySQL. Esse banco de dados ele é bem conhecido porque ele é um banco de dados com muitas informações, com milhares e milhares de informações, o que ajuda a gente a conseguir ter um banco de dados fictício muito mais próximo da realidade. A gente consegue criar banco de dados para poder treinar, mas geralmente a gente vai conseguir criar 50, 100, 200 linhas nesse banco de dados, porque é um processo um tanto exaustivo, Você ficar fazendo vários inserts ali dá um certo trabalho. O ChatGPT até te ajuda a conseguir criar um banco de dados de exemplo, mas se você quiser algo mais próximo da realidade, com milhares e milhares de informações, fica mais difícil. A gente precisa procurar por opções aqui na internet e o banco Employee é uma delas. Então vamos lá, para você encontrar é muito simples. Você vai pesquisar no Google por Employee Sample Database GitHub e vai clicar no primeiro link que aparecer para você, que é esse aqui, Employee Sample Database for MySQL and Postgres. Você vai cair nessa janela aqui. Aqui nós estamos no GitHub e nós temos ali as pastas e os arquivos que vão ajudar a gente. No caso, eu vou querer ali o banco de dados no MySQL e aqui ele vai mostrar para mim algumas pastas e alguns arquivos. Ele começa mostrando esse full, large e small. Em cada uma dessas pastas a gente vai encontrar os códigos para criar os bancos de dados e a diferença é que nessa primeira pasta a gente tem ali o banco de dados completo, com todas as informações. Já o large, ele vai ser o banco de dados employee, só que um pouquinho menor, com menos informações. E o small, menor ainda. A gente vai querer trabalhar com o full, que é mais completo. E aqui embaixo a gente pode clicar nesse arquivo aqui, schema.png, para olhar como que é o esquema de tabelas desse banco de dados. Ele tem um total de 6 tabelas que relacionam-se entre si. Esse é um banco de dados relacional. Nós temos aqui no meio a tabela Employee, que é a principal tabela, com informações dos funcionários. E aqui nós temos a tabela Title, com as informações dos cargos dos funcionários. A tabela Department Manager, que vai ter as informações de responsáveis por cada departamento. A tabela Department, que vai ter as informações dos departamentos. Department Employee, que vai ter a relação entre o funcionário e o seu respectivo departamento. E a tabela Salary, que vai ter as informações de salário. Então esse é o esquema, bem tranquilo, e a gente vai criar essas tabelas aqui a partir dos códigos disponíveis aqui no GitHub. Então vou voltar aqui no MySQL, na pastinha anterior, e agora eu vou clicar aqui em Dataset Full. Aqui eu vou ter todos os arquivos SQL que vão me ajudar a criar as minhas tabelas e inserir os dados lá dentro do MySQL. A gente vai ter, então, um total de vários arquivos ali, SQL, com os scripts. O primeiro deles é esse employee.sql. Se eu clico nele, ele vai mostrar ali o script completo para criar o banco de dados e as tabelas aqui do banco de dados employee, E aqui não tem nada demais, a gente já falou sobre esses códigos aqui, drop database, create database, drop table para excluir tabelas, create table para criar as tabelas. Então isso aqui nada demais, a gente já conhece isso aqui, já falamos no nosso canal, então eu não vou ficar entrando no detalhe.
Mas aqui você pode olhar esse código para tentar entender de alguma forma, mas você não precisa entender para poder executar. Mas está lá, então aqui ele vai criar a tabela Employee, tabela Department, tabela Department Manager e assim vai. Para facilitar a sua vida, eu já deixei todos esses scripts salvos numa pasta que você vai fazer o download aqui na descrição e aí você vai conseguir abrir lá no MySQL. Eu vou te mostrar como fazer. Mas você pode copiar esse código, colar lá dentro do MySQL, ou você pode simplesmente usar os arquivos ali que eu vou deixar disponível para você. Mas a ideia basicamente seria você chegar aqui, selecionar, né, esse seu código. Você pode usar o atalho Ctrl A para selecionar tudo, mas aqui nesse arquivo em particular do Employee, eu queria chamar a atenção para um cuidado aqui que você tem que ter nessa parte final do código. Essa parte final aqui é um código para você conseguir abrir os outros arquivos ali que vão inserir os dados nessas tabelas, que são os códigos de inserir dados na tabela Departments, Employees e assim vai. Só que eu não vou recomendar que você execute esse código lá no seu programa MySQL. Então, recomendo que você selecione apenas dessa parte aqui, ó, desse início, até esse último create aqui, ó, que vai até essa linha aqui, tá bom? Essa parte de baixo, aqui você presta bastante atenção. Essa parte de baixo aqui, você pode seguir apenas para ordem dos scripts que você vai executar para adicionar as informações. Então, primeiro você vai executar esse aqui do Load Department, depois do Load Employee, depois Department Employee e assim vai. Mas a forma como eu organizei os arquivos também vai ajudar você a entender a ordem certinha, tá? Mas enfim, aqui o código pronto, você só precisaria copiar e colar. O mesmo vale para os outros arquivos. Esse arquivo Employee, ele vai criar as tabelas do banco de dados. Para inserir os dados nas tabelas, eu vou ter esses códigos aqui. Load Department, ele vai carregar as informações na tabela Department. Então, ó, se eu clicar aqui, Load Department, eu tenho aqui esse insert. Tá? Bem simples, bem tranquilo. Vou voltar ali. Load Department Employee. Se eu clicar aqui, ele não vai mostrar todas as informações, porque esse arquivo é muito grande, mas eu posso clicar aqui em View Raw e eu vou ter todas as linhas ali que vão ser inseridas. Eu vou só aguardar o navegador carregar, ele já carregou, e aí para eu selecionar tudo eu poderia simplesmente apertar a tecla Ctrl A. Toma bastante cuidado porque na hora de selecionar, como são muitas informações, ó, olha só a quantidade de informações, você tem que garantir que você selecionou tudo, tá? E o Ctrl A vai te ajudar nisso. Beleza, então basicamente a ideia é, cada um desses scripts vai te ajudar a conseguir fazer alguma coisa ali no banco de dados, seja criar as tabelas, que vai ser esse script aqui, employ, seja adicionar os dados nas tabelas. Então, load department vai adicionar dados na tabela department. Load department employee vai adicionar dados na tabela department employee. E assim vai. Repara que a tabela salary ela foi dividida em 3 arquivos. Né? A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. E assim vai. Tá bom? Mas, como eu falei, para facilitar, já deixei tudo disponível para você baixar aqui na descrição. Então, indo lá no nosso programa MySQL, qual que vai ser a ideia? Você está aqui com o programa aberto, você vai abrir o seu primeiro script. Então, ó, File, você vai vir aqui em Open Script e no seu computador você vai procurar a pasta que tem os arquivos que eu já deixei pronto para você, que você vai baixar aqui da descrição do vídeo. Então tem lá, ó, Employee, Load Department, Load Employee e assim vai. Eu só acrescentei um número aqui, ó, esse númerozinho aqui no início, só para você saber certinho a ordem de execução de cada arquivo. Então primeiro você vai abrir o Employee, depois que é a tabela principal, a tabela 0 para você criar, que é o script principal para você criar as tabelas. Depois o próximo vai ser esse aqui, ó, Load Department, vai ser o segundo script que você vai executar. Depois o Load Employee, depois o Load Department, e assim vai. Só você se guiar pelo númerozinho aqui que vai ser a ordem que você vai abrir os arquivos. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou abrir um por um e aí depois eu volto aqui para a gente poder ver como é que ficou. Pronto, já abri todos os arquivos, todos os scripts da pasta na ordem. Primeiro Employee, depois Load Department, até o último arquivo, que é o Load Salary 3. Então a gente pode começar executando esse primeiro aqui, que vai ser o de criação de tabelas. Tá lá, ó, exatamente o mesmo código que eu copiei lá do
do GitHub. A única diferença é que eu não coloquei o finalzinho, né? Aquele finalzinho que eu tinha falado para você. Eu não coloquei aqui porque a gente vai fazer a execução dos scripts de forma separada aqui, um por um, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, né, no zero. Eu tenho exatamente o mesmo script que eu tinha lá no GitHub, só que a única diferença é que o finalzinho eu não copiei para cá. Lembra aquele finalzinho? Então, a gente só colocou aquela parte principal e eu posso executar aqui para a gente ver como é que vai ficar o resultado. Então, estou aqui nesse primeiro script, executei e aí está lá. Posso vir aqui agora, ó, nesse símbolozinho de atualizar do meu esquema, venho aqui e aí tenho as minhas informações ali, né, das tabelas. Elas foram criadas, elas ainda não têm nenhuma informação. Uma coisa que eu posso garantir aqui é que esse vai ser o meu banco de dados principal para eu poder inserir os dados ali dentro. Então, vou clicar nele com o botão direito e marcar esse como Set as Default Schema. Agora, o próximo passo vai ser executar cada um dos scripts de insert para inserir dados ali dentro. Como tem muita informação, eu vou executar todos de uma vez. Eu já vou cortar aqui o vídeo, mas você vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema. É só você pausar o vídeo e depois que terminar para você, aí você volta a assistir. Então vou executar tudo aqui e a gente já volta. Pronto, já terminei de executar todos os meus scripts de insert, começando ali pelo primeiro department e seguindo na ordem. Importante você seguir exatamente nessa ordem. 1, depois 2, depois o 3, depois o 4 e assim até chegar o 8, que é o carregamento ali dos dados da última tabela de salário. E esse já vai ter os seus dados prontos. Tá? Se você tiver algum erro, é porque possivelmente você executou na ordem diferente. Aí o que você pode fazer, volta lá na Employee, executa novamente esse código e depois você vai executando os outros ali na ordem. Se você não teve um erro ali, na verdade, copiando as informações lá do GitHub, em vez de usar os arquivos que eu deixei disponível aqui, pode ser que você não tenha copiado tudo lá do GitHub. Como são muitas informações, na hora de você dar o Ctrl A, você tem que certificar de que você, de fato, selecionou até o final. Então, verifique isso daí. Mas se você fizer exatamente como eu fiz aqui, vai dar certinho. Então, pronto. Próximo passo aqui seria começar a explorar esse banco de dados. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, é adicionar um novo script SQL, clicando aqui. Ele vai criar uma janela em branco para mim e eu posso fazer um select ali de uma tabela. Por exemplo, vou fazer um select asterisco from a minha tabela title. Vou executar esse código aqui. Ele vai demorar um pouquinho porque essa tabela é muito grande. Ó, se eu olhar ali embaixo, ele vai demorar 0,031 segundos, porque ele tem 443 mil linhas, e aí vai retornar ali para a gente aquela tabela de cargos. Uma boa prática a se fazer aqui, para eu não precisar esperar esse tempo, por mais que seja pouca coisa, mas é um tempinho, então eu posso chegar aqui no final e colocar um limit, já que eu só quero visualizar aquela tabela, eu não quero a princípio olhar todas as informações, eu só quero ver a estrutura dela. Então posso botar esse limit, que ele vai limitar a quantidade de retornos e vai trazer apenas as 10 primeiras linhas e vai executar muito mais rápido. Tá? Mas é isso, a partir de agora a gente pode explorar esse banco de dados, a ideia é que a gente faça algumas aulas aí para trabalhar em cima dele, mas agora você tem um banco de dados com milhares e milhares de informações para você poder simular situações mais próximas aí da realidade. E eu tenho certeza que agora você vai conseguir estudar de uma maneira ainda mais completa. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso, grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê numa próxima aula.